compartilhar com os irmãos o texto que o Senhor tem colocado no meu coração. Tá bom? Melhorou? Que está lá em Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 6. Aleluia. Jeremias 18, de 1 a 6. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo-lhe: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amém. O Senhor aqui, ele diz para o profeta Jeremias, ele dá uma instrução ao profeta Jeremias para que ele descesse, para que ele fosse à casa do oleiro. E o profeta Jeremias foi muito obediente, ele foi. E nessa passagem, o Senhor, ele fala a Jeremias de uma maneira muito simples, na casa do oleiro. O Senhor, quando ele quer falar com a gente, ele não só fala, ele fala também quando a gente está aqui em comunhão, na igreja, mas ele fala também através das coisas simples do dia a dia. A primeira experiência que eu tive foi varrendo a entrada lá da calçada lá de casa. Quando eu estava varrendo a calçada e eu ouvi, não era uma voz audível, mas eu tinha certeza que alguém estava falando comigo e falava assim: se você não consegue cuidar, se você não conseguir cuidar da tua casa, eu não vou conseguir te dar algo maior. Eu falei: uau, eu preciso acertar nas pequenas coisas primeiro. As pequenas coisas, elas precisam estar em ordem para que algo melhor ou algo maior a gente consiga administrar. E naquele momento o Senhor queria falar comigo: eu quero te dar algo maior, mas você precisa conseguir administrar as coisas pequenas, o que está na sua mão agora. Mas neste caso aqui da palavra do Senhor, o Senhor queria mostrar a Jeremias através do oleiro, lá na casa do oleiro. E quem é o oleiro? O oleiro é um artista, aquele que faz o vaso, os vasos de barro, que todo mundo conhece um vaso de barro, não conhece? Amém? Amém. Então, o oleiro é aquele artista que faz os vasos de barro. E o Senhor, ele queria falar com Jeremias de uma maneira bem simples, de maneira que Jeremias não tivesse dúvidas sobre como o Senhor queria cuidar do povo de Israel. Naquela altura, naquele tempo, o povo de Israel estava se desviando dos caminhos do Senhor, estava tomando outra direção, e o Senhor queria resgatar aquele povo de volta, restaurar o povo de Israel para que ele voltasse novamente para os caminhos do Senhor. Então ele usou o profeta Jeremias. Ele falou com Jeremias: desce a casa do oleiro, lá eu vou te mostrar como é que eu cuido do meu povo, como é que eu uso o vaso. E o barro, aliás, o vaso, eu vi que para a gente conseguir fazer um vaso, a gente passa por várias etapas. São 5
etapas. E nós vamos estar discorrendo essas etapas durante agora, daqui a alguns minutos. Eu gostaria que o pastor colocasse aquela primeira imagem para a gente ali. Para o oleiro conseguir fazer o vaso, ele precisa da matéria-prima. E o que é a matéria-prima? É o barro. E aonde ele vai conseguir extrair esse barro? É lá onde aquele senhor está. Lá na lama, lá no lamaçal. Ele vai lá, pega aquele barro, junta aquele barro. Alguém dá alguma coisa pelo barro? Por aquele barro ali? Você diria que aquela lama ali, que aquela terra, ela daria um vaso? Mas o oleiro, ele consegue ver naquela terra, naquele barro, ele consegue ver, visualizar um vaso lindo, um vaso perfeito. Amém. E útil. E aquele oleiro, ele vai ali naquela lama, tira o barro, a quantidade de barro que ele precisa e leva para a olaria, e leva para a casa do oleiro. Lá na olaria, ele não vai direto para fazer o barro, ele não vai direto para a roda. A roda é um lugar onde o oleiro manobra, faz o vaso. Aquilo fica girando, e enquanto aquilo está girando, ele vai construindo com as mãos o vaso. Mas quando esse barro ele chega lá na olaria, ele não vai direto para a roda. Ele precisa ficar descansando em algum lugar separado. Enquanto ele está descansando, ele vai recebendo água. E o oleiro ele vai tirando ali toda a sujeira. Porque quando ele extrai de lá aquele barro daquele lugar do lamaçal, ele está cheio de sujeira, está cheio de impureza, cheio de cascalho. Então isso precisa ser retirado. E quando esse barro ele vai para a olaria, o oleiro vai lá, tira os cascalhos, tira a impureza, e ele fica ali descansando, recebendo água. E esta água, enquanto esse barro está recebendo água, ele muitas vezes o barro ele não consegue absorver toda a água. Isso vai de pouquinho a pouquinho. Alguns barros eles ficam secos e duros por dentro, difícil de manejar. Mas aí o oleiro ele tem paciência. Enquanto aquele barro não estiver em ponto de ser modelado, de ser amassado com as mãos, ele vai continuar ali, descansando. E vai chegar uma hora que ele vai estar flexível o suficiente para ser amassado e ir para a roda. Quando chegar nesse estágio, aí o oleiro pega e leva esse barro para a roda. Ali ele vai manipulando aquela roda, aquele barro, até sair começar a sair alguma coisa daquele barro. Pastor, você pode mostrar outra imagem? Então, aqui nesse ponto, ele já está ali na roda. A gente já consegue visualizar que aquilo dali vai sair alguma coisa bonita. Já não é aquele barro que a gente encontrou, que a gente viu lá no lamaçal. Ele já está diferente, tá? Só que, para ele chegar a ser um vaso bonito, ele precisa das outras etapas seguintes. E nessa etapa, o oleiro, muitas vezes, ele acha ainda pedrinhas. Ainda tem algumas impurezas nesse barro. E essas impurezas, o oleiro vai devagarzinho ali na roda, ele vai retirando essas impurezas, essas pedrinhas. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, nós estamos... Aquele barro que estava lá no lamaçal, na primeira figura que a gente viu, aquele barro éramos nós. Nós somos o barro. Quando Deus fez Adão, lá no Jardim do Éden, ele fez o quê? Do pó da terra. Do pó da terra. Fez o barro. Então, nós somos o barro. E quando o barro está lá, nós estamos
lamaçal é quando a gente estava sem Jesus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, a nossa vida é transformada. Nós já não estávamos mais naquele lugar, naquele lamaçal. Nós mudamos de lugar. Amém? Amém. Aí depois, quando nós aceitamos Jesus, nós fomos para a olaria. O Senhor nos leva para a olaria. E lá neste lugar a gente vai receber água. E quem é a fonte de água viva? É Jesus. Jesus é a fonte de água viva. Então, quando a gente aceita o Senhor, vai para a olaria, a gente vai recebendo a palavra do Senhor. A gente vai sendo alimentado dessa palavra. E essa água que a gente recebe, que é a palavra, essa palavra, ela sacia a nossa sede, ela nos hidrata, ela nos limpa. Amém. O nosso corpo aqui, material, ele precisa de água, não precisa? Ele precisa de água. O nosso corpo, a ciência diz que nós temos 70% do nosso corpo é constituído de água. Então, nós precisamos de água para viver. Sem água, o nosso corpo começa a padecer, começa a adoecer. As toxinas do nosso corpo, elas vão multiplicando. E de acordo com essas toxinas vão multiplicando, nós vamos ficando doentes. Porque o nosso corpo precisa de água para limpar, para tirar todas essas toxinas. E o que são todas essas toxinas dentro da gente? Espiritualmente falando. São as pedrinhas lá da olaria, que elas precisam ser retiradas. É uma ofensa que ficou guardado, é algo, uma amargura no coração que ficou guardado, ficou enterrado e precisa ser retirado. E o Espírito Santo, ele faz isso por nós, ele nos ajuda. Para que essa sujeira, porque essa sujeira são toxinas, que elas sejam eliminadas de nós. Para que nós venhamos a ser um vaso de bênção, um vaso de honra. Nessa etapa do barro, do vaso que está sendo construído, o oleiro está ali amassando esse vaso. À medida que o oleiro começa a amassar o barro, ele vai moldando e vão aparecendo as pedrinhas. E ele vai retirando essas pedrinhas, essas impurezas. E muitas vezes esse vaso, ele se quebra. Por que ele se quebra? É porque ainda tem muita impureza. E o vaso, para ele chegar ao seu estágio final de um vaso bonito, ele não pode ter impureza. O nosso coração não pode estar sujo. Nós não podemos estar impuros. Precisamos ser limpos. E nós precisamos ser limpos como? Pela palavra. Amém? Amém. Mas o vaso se quebrou. Isso, pastor, muito bem. Está comigo. O vaso se quebrou. Ele se quebrou na mão do oleiro, lá na roda. Mas é culpa do oleiro? Será que é culpa do oleiro que esse vaso se quebrou? Não, né? O nosso oleiro, o Senhor Jesus, ele não falha. Ele é perfeito, mas ele acredita em nós. Ele quer nos fazer um vaso novo. Enquanto nós estamos ali na roda, enquanto aquele barro está ali na roda, ele pode ser mudado, ele pode ser restaurado. Então era isso que o Senhor queria fazer com o povo de Israel, restaurar o povo de Israel. Mas esse povo não queria, ele estava longe do Senhor. Mas assim mesmo o Senhor insistia. Ele insiste com a gente, enquanto nós estamos na roda, ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Esse vaso que se quebrou, por que ele se quebrou? Por que muitas vezes nós quebramos? Muitas vezes porque nós somos fragilizados por algo que nos afetou espiritualmente. Pode ser uma dor, algo que foi muito forte na nossa vida e nos faz quebrar.
O pecado nos faz quebrar. Vamos ler lá em Gálatas 5, pastor, por favor. Gálatas 5, 19 a 21. Vamos saber que pedrinhas são essas que muitas vezes nos fazem quebrar. Vamos ler lá na Bíblia. Gálatas 5, de 19 a 21. Se o Senhor puder colocar na nova versão, na nova tradução da linguagem de hoje. Amém? Amém. Então, sentida. Isso. Do 19 ao 21. Isso. Vamos ler o que diz a palavra. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Deixa eu ler, eu vou ler aqui nessa versão aqui, que ela está mais clara. E diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essas são as obras da carne. Essas são as pedrinhas que nos impedem de nos tornarmos um vaso de honra. Nós precisamos retirá-las. Elas precisam sair. E é na comunhão muitas vezes que podemos identificar as pedrinhas. É na comunhão. Muitas vezes a gente não gosta, né? Tem algumas pessoas que não gostam de comunhão, mas elas são necessárias. Esse ambiente aqui é um ambiente de comunhão. Isso é necessário. Para quê? Para que a gente descubra as nossas pedrinhas. Não é pedrinha do nosso irmão, viu? São as nossas pedrinhas. Aquilo que nos impede de ser um vaso de honra. Amém? E muitas vezes Deus usa pessoas para tirar as nossas pedrinhas. Muitas vezes Deus usa o nosso irmão para tirar as nossas pedrinhas. Como? Às vezes o irmão fala alguma coisa e eu subo na minha tamanca e eu não aceito, e eu também não tenho papas na língua, eu já respondo na mesma altura. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós não podemos ser assim. Jesus. O vaso se quebrou nas mãos do oleiro, mas isso não quer dizer que é o fim do vaso. Ele pode ser restaurado. Basta que ele continue na roda. Basta que ele se coloque nas mãos do oleiro Jesus. Amém? Sempre há uma oportunidade de um novo recomeço. E o Senhor nos está dando essa oportunidade hoje de um novo recomeço. O oleiro, ele não desiste do barro. Ele vai amassando, amassando, retirando as pedrinhas para que seja um vaso perfeito e bonito. Mas só que algumas pessoas, elas não aguentam esse processo de retirada das pedrinhas, é porque muitas vezes dói. Dói, não dói? Dói quando nos chamam a atenção. Dói quando o líder, o pastor tem que nos confrontar. Dói. Mas é necessário para que as pedrinhas elas sejam removidas.
muitas vezes a gente não percebe essas pedrinhas. Mas o nosso líder, o nosso pastor, o nosso irmão percebe. Então esse confronto, ele precisa haver. Amém? Amém. Isso, pode passar para a imagem. Isso mesmo. Esse vaso, ele já está com um formato de vaso, né? Diferente do outro. Ele já tem a forma de um vaso, ele já está quase pronto. Mas vocês percebem que ele está no centro da roda? Ele está no centro da roda. E por vezes pode ser que esse barro, esse vaso, ele vai saindo, ele vai se movendo para as extremidades. Aí o que o oleiro faz? Ele traz de volta. Ele traz de volta para o centro. Porque esse vaso ele precisa estar no centro para que ele seja formado perfeitamente. Porque se ele estiver nas extremidades, ele pode ter algum problema, pode ter alguma deformidadezinha e não sair aquele vaso perfeito. Então o oleiro vai trazendo devagarzinho esse vaso para o centro da roda. Assim o Senhor faz com a gente também. Quando a gente vai desviando assim do caminho um pouquinho, ele fala: Ovelhinha, pode voltar. Esse não é o caminho. Volta, volta, volta. Volta para o centro. Porque é o centro da vontade de Deus. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, nós perdemos a visão. Nós perdemos a visão. E muitas vezes nós atrasamos o processo para chegar a ser um vaso bonito, um vaso de honra. Quando a gente sai do centro da vontade do Senhor, nós atrasamos o processo. Nós precisamos voltar lá no começo. A gente precisa voltar no começo. E muitas vezes a gente quer ensinar o oleiro o trabalho dele. O artista, ele é o artista. Ele sabe como fazer o vaso perfeitamente. Muitas vezes nós queremos ensinar o trabalho do oleiro. A gente fala: não, eu não quero ir por aqui. Eu não quero estar no centro, eu quero esse caminho. E somos rebeldes. Mas o oleiro sabe aonde nos colocar. Amém? O barro, ele não tem vontade própria. O oleiro faz dele o que ele quer. Como diz lá o versículo 6, lá do capítulo 18 de Jeremias, que diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então eu e você somos esse barro na mão do oleiro. Só que a gente precisa ser flexível, se estar disposto a ser moldado pelo Senhor. Porque se a gente for aquele barro duro, não tem como fazer vaso. Não tem como fazer vaso de um barro duro. Ele precisa ser flexível. E muitas vezes nós somos esse barro duro, difícil de ser moldado. Precisa de água, e bastante água. Que a água penetre lá no fundo, lá dentro daquele barro. E isso leva tempo. Mas o Senhor é paciente com a gente. Graças a Deus Ele é paciente. Amém. Imagina se Ele não fosse. A palavra do Senhor diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, né? Então, esse vaso, ele já está quase pronto. Ele está praticamente finalizado, mas ele já não está pronto para o uso ainda. Quando ele sai dali, ainda tem outro processo, que é o processo de secagem. Porque esse vaso, quando sai dali, ele ainda precisa de estar firme, ele não tem firmeza ainda. Se ele pegar uma chuva, ele se derrete todo. Então o oleiro coloca aquele vaso que ele acabou de fazer e coloca para secar.
para que ele pegue um pouco de vento ali, aquela umidade vai saindo para que o vaso ganhe resistência, ele fique firme. É o processo de secagem. Depois que o vaso está seco, completamente seco, vem a última parte do processo, que é o forno. Esse vaso ele vai para o forno. A queima do vaso. Isso, pastor. Muito obrigada. Esse vaso ele vai ser queimado. Mas por que ele vai ser queimado? Porque ele precisa estar resistente para aquilo que ele vai servir depois. Para o propósito a qual ele foi feito. O oleiro, lá no começo, ele já tem um propósito para aquele vaso. Para que ele vai servir. E se ele não passar por esse processo, ele não resiste. Ele não resiste. E muitos dos vasos, quando chega nesse estágio, ele também não aguenta. Ele se quebra, ele se racha. Porque faltou alguma coisa lá no começo. Algum processo. Ele pulou. Aí quando chega aqui, ele não aguenta. Sabe qual é esse processo nas nossas vidas? Quando a gente chega nesse processo aqui, do forno, é a prova de resistência. Quanto que você aguenta? Quando vem uma luta, quando vem uma provação, quanto que nós aguentamos? Quão forte nós estamos? O fogo ele vai dizer. Ele vai dizer quão resistente esse vaso está. E esse fogo precisa ser em altas temperaturas. Porque o vaso, sem queimar, sem passar por esse processo, ele não serve para nada. Ele precisa passar por esse processo. Amém? Quando nós estamos nesse processo aqui de queima, de forno, ninguém está vendo o que está acontecendo lá, né? As pessoas de fora não estão vendo a sua vida, o que você está passando, a provação que você está passando. Ninguém está vendo. Mas você está ali, você está resistente. Esse vaso, ele está sendo forjado, ele está sendo provado, temperado, para ver se é digno de ser vaso de honra. Se ele rachar, ele não serve mais. Se ele rachar, ele não serve mais. Não para o propósito ao qual ele foi formado. Ele pode servir para outras coisas, porque ele pode ser restaurado. Se ele rachar, ele coloca um fio ali, alguma coisa para preencher, né? Ele pode servir para, talvez para ficar como decoração. Mas para o propósito ao qual ele foi formado, ele não vai servir mais. Então, quando você chega aqui, a importância de a gente conseguir chegar nesse processo, porque é importante até você chegar para ser um vaso bonito, que é o que Deus quer de nós, fazer conosco, esse processo todo leva tempo. Leva tempo. Nós não podemos pular o processo de transformação. Se a gente pula o processo, o vaso pode se quebrar. O vaso, para muitos, pode não ter valor. O barro para muitos não pode não ter valor, como aquele lá no comecinho que a gente viu, aquela primeira figura. Mas para o oleiro é algo especial, porque ele sabe que daquele barro pode sair um vaso de grande valor. E que tipo de vaso nós estamos sendo? Amém? Lá em Isaías 64, versículo 8 diz: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra de Suas mãos. O grupo de louvor, se quiser, pode vir. A vida cristã
ela é marcada por muitas transformações. Ela é marcada por reparos. Todos nós passamos pela roda do oleiro. E muitos de nós ainda estamos lá, na roda do oleiro. Mas faz parte do processo, na formação do nosso caráter. Então, agora o vaso ele resistiu ao forno. Ele está pronto, agora ele está pronto. E agora? Para que ele serve? Porque ele tem um propósito. Cada um de nós temos um propósito. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. Para que ele serve? Os vasos da antiguidade eles serviam para armazenar água, outros armazenar azeite, alguns deles armazenar aqueles rolos, né? Documentos, papiros, coisas assim. O vaso tem um objetivo, ele serve para alguma coisa, né? O vaso ele serve para ser usado, ele serve para servir. Mas ele precisa ter uma forma definida. Vaso sem forma não serve. O vaso agora ele já está pronto. Ele já pode ser cheio, ele já pode ser usado. Cheio até transbordar. E como nós enchemos o nosso vaso? Como nós enchemos o nosso vaso? Vamos ler lá na palavra? Lá em Gálatas 5, versículo 22 e 23, pastor, por favor. Gálatas 5, 22 e 23. Vai nos ajudar a saber como a gente enche o nosso vaso. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O vaso já está pronto. Ó. Quanta coisa que pode colocar dentro do vaso. Mas quando a Bíblia nos compara a vaso de barro, ela nos exorta a humildade. Somos barro, somos vaso, mas ainda somos barro. Ele continua sendo de barro. Devemos entender que estamos na mão do oleiro. E sem ele, nós nada somos. Continuamos sendo barro. Lá em 2 Coríntios 4, 7, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Então a glória é dele. A glória é dele. A palavra diz que Deus é o Alfa e o Ômega. Deus só será o Ômega na nossa vida quando nós demos a oportunidade a Ele de ser o Alfa. Se o Senhor estiver conosco lá no comecinho e durante todo o trajeto, Ele estará conosco no final. Eu não sei qual o tipo de barro, qual o tipo de etapa, dessas etapas todas do barro você está. Eu não sei. Mas que você possa hoje conseguir identificar qual a fase em que você está. Se você está na fase de espera, lá já está na olaria, mas está recebendo água, aproveita esse momento de conhecimento da palavra, de beber da fonte de água viva, que é o Senhor. Esse momento é muito importante. Não despreze esse momento. Se você já está na roda, continue. E no centro da roda, no centro da vontade do Senhor, que é onde nós devemos estar. Porque fora da vontade, fora do centro da vontade do Senhor não há caminho. É perdição. E se você já está lá no forno, continua resistindo. Continua firme. Que o processo já está acabando. Aí depois é só servir.
Não acabou de terminar, porque nós precisamos servir. Até que o Senhor venha nos buscar. A irmã Isabel cantou um hino tão lindo aqui. De volta lá. É isso que nós ansiamos, é isso que nós desejamos. Mas para chegar ao lar, nós precisamos estar prontos. Nós precisamos forjar o nosso caráter. E isso a gente só consegue aqui, ó, com esse manual, com a ajuda do Espírito Santo. É Ele que nos dirige. Então que o Senhor continue a nos moldar para que sejamos vasos de honra. Ele quer nos restaurar, Ele quer nos moldar e fazer de cada um de nós vaso de honra. Que vaso que nós estamos sendo? Será que vaso de honra ou vaso de desonra? Que o Senhor abençoe sua vida. Eu quero orar por você essa noite. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, graças te damos, ó Deus, por mais a oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui na tua casa. Porque o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus que está sempre presente, está disposto, Senhor, a nos levantar, a nos restaurar. Pai, que o Senhor continue, Senhor, com a sua graça e misericórdia sobre cada um de nós. Senhor, nos ajuda, Senhor, durante o processo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, e nos ensina a estar, Senhor, sempre no centro da tua vontade. E quando, Senhor, nos desviarmos dele, sairmos do caminho, que o Senhor nos traga de volta para o caminho. Não nos deixe, Senhor, jamais sair do caminho. Porque não há, Senhor, saída fora de Ti. Não há vida fora de Ti. Não há salvação fora de Ti. Senhor, abençoe cada vida que aqui está e recebeu essa palavra. Senhor, que essa palavra venha germinar em cada coração, venha dar fruto. Que cada um aqui, Pai, seja vaso de honra, para a honra e glória do Teu nome. Que em tudo Teu nome seja glorificado, que em tudo Teu nome seja exaltado. Assim nós oramos, ó Deus, e rendemos graças a Ti, no nome de Jesus.